é muito comum recebermos perguntas sobre o chamado umbral. Então, periodicamente, temos que retornar neste assunto. Hoje abordaremos o tema resgates espirituais que acontecem nestas regiões, já que ninguém fica lá para sempre. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e este é mais um vídeo respondendo perguntas que vocês deixam aqui nos comentários do vídeo. E a primeira questão é da Rovena de Fátima dos Santos, lá da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ela gostaria de saber se quando desencarnamos, vamos direto para o umbral. Depende do que consideramos umbral. Nós sabemos que existe o umbral, tem várias regiões. Existe o umbral mais denso, onde ficam espíritos muito cristalizados no mal, na maldade. Existem até organizações da maldade nestas regiões. Existe o chamado umbral médium, umbral médio, onde ficou, por exemplo, André Luiz. André Luiz ficou nesta região umbralina. Ali, a característica é de espíritos em grande desequilíbrio emocional, que às vezes nem sabe que desencarnaram, espíritos envolvidos em grandes dramas, perseguições. E também tem uma outra região umbralina, já nos limites do umbral. A própria palavra umbral, que é uma palavra que veio do espiritismo, e esta região do mundo espiritual é conhecida há milênios por muitas tradições espirituais. Cada uma deu um nome. Por exemplo, a teosofia chama de mundo astral inferior. O espiritismo chama de umbral. Então, nos limites do umbral, alguns chamam de terceiro umbral, lá existe o plano das colônias, onde existem muitas colônias. Existem colônias em dimensões mais sutis, grandes cidades astrais. Mas nesta região umbralina, nos limites do umbral, cuja palavra significa limiar, como se o umbral fosse o início do mundo espiritual, um início, uma passagem para o verdadeiro mundo espiritual, digamos assim. Então ali neste plano das colônias, fica, por exemplo, a colônia Nosso Lar, Alvorada Nova e tantas outras conhecidas. A grande maioria de nós, espíritos em evolução na Terra, quando desencarna, vai para este plano até para fazer uma readaptação às condições que encontramos fora da matéria. Fazer uma readaptação depois de algumas décadas, geralmente no corpo físico. Então vamos para este plano onde ficam muitos postos de socorro espirituais, as colônias, mas nem sempre isso ocorre. Também podemos ficar em estado de perturbação, nos sintonizarmos com regiões mais densas do umbral. Isso vai depender de como estamos. O socorro sempre é oferecido. Isso fica muito claro, por exemplo, no livro Nas Fronteiras da Loucura, do médium Divaldo Franco. Ali, a espiritualidade resgata jovens que se acidentaram num acidente de carro, e alguns desses jovens estavam justamente numa enfermaria espiritual e, por sintonizarem com zonas umbralinas, eles simplesmente, de uma hora para outra, eles somem da enfermaria. E os mentores espirituais explicam para o espírito Manuel Filomeno de Miranda que nada poderiam fazer, porque eles foram para onde o seu coração estava pedindo que fossem. O seu coração, as suas emoções descontroladas neste sentido. Lembrando, neste trecho, as palavras, os ensinamentos de Jesus: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então, neste sentido, a maioria de nós realmente vai para o umbral, mas, quem sabe, conseguiremos ao menos sermos resgatados e passarmos por um período de convalescência em hospitais da espiritualidade. Agora, a porcentagem de desencarnados que vai para as regiões mais densas do umbral, alguns acham que é a maioria. Eu, particularmente, acho que não.
eu acho que a maioria de nós seremos amparados. Teremos amigos espirituais, protetores, parentes que já se foram, nos esperando neste momento de transição. A Sueli Santos pergunta por que sofrer duas vezes se já estamos aqui redimindo nossos erros? É tudo uma questão de ponto de vista, de perspectiva. Ao invés de pensarmos que estamos pagando erros, podemos interpretar que aqui estamos vivendo experiências que irão trazer crescimento, aprendizado. A vida é justamente isso. Agora, dependendo do que fazemos aqui, colheremos consequências na vida espiritual. Não creio que isso seja pagar duas vezes, Sueli. Já o Iago, ele pergunta como se é socorrido no umbral. Bom, nós temos referências na literatura mediúnica, por exemplo, este livro A Vida Além da Sepultura, pelo médium Hercílio Maes, espíritos Atanagildo e Ramatiz, que as regiões umbralinas são constantemente monitoradas, são realizados verdadeiros censos populacionais para que a espiritualidade saiba exatamente como estão os espíritos que ali habitam, as condições psicológicas, físicas de cada um, quando que cada um precisa ser encaminhado para um plano diferente. Isto vocês não tenham dúvidas. Podemos sim, uma vez no umbral, acelerar este processo por meio da nossa boa vontade, de buscar. Isso aí já está até nas escrituras sagradas que nos recomendam que batêssemos nas portas para que elas sejam abertas. Então, se estamos no umbral e buscamos algo maior, seja por meio da oração, seja por meio das meditações, do serviço ao próximo, das reflexões, e você vai acelerar muito esse processo. Agora, se você está ali dando ainda maior vazão aos seus impulsos e apetites, e às vezes até caindo em processos de obsessão, de vampirização, isso vai prolongar a agonia e o sofrimento e plantar sementes kármicas ainda piores para o futuro, para um retorno à matéria, porque o karma não é formado só quando estamos no corpo físico, mas no total das nossas vivências. Mas quando chega o momento certo, equipes espirituais irão te conduzir para outros locais de acordo com a sua necessidade. Isso pode acontecer às vezes até de forma inconsciente, quando você percebe já está em outro local. Mas ninguém fica esquecido, isso a gente tem que ter certeza. E o perfil @baseado em fatos 2068 pergunta: por que os espíritos de luz têm que se densificar para entrar no umbral? Ir a locais de baixa energia nos faz regredir espiritualmente? Porque a recomendação é sempre ficar com um pensamento elevado nestes locais. Porque realmente é uma questão de frequência, de vibração. Espíritos de luz, espíritos elevados, para se fazerem visíveis em planos mais densos, eles precisam exercer uma vontade, gastar energia, se densificarem. Isso causa um certo mal-estar, porque os coloca à mercê das energias do meio. Então, sempre que possível, eles utilizam outros meios para ali atuarem. Às vezes até levam médiuns encarnados em projeção astral para que eles atuem diretamente nessas regiões mais densas, doando energias vitais e tendo oportunidade de fazer o bem naquelas regiões. E quanto à recomendação de sempre manter o pensamento elevado nestas regiões, é porque ali é uma região de fluidos densos, de emoções fortes. Ali qualquer deslize, no mundo espiritual tudo é mais dinâmico, tudo é mais intenso. Então qualquer deslize você pode já entrar em sintonia e perder totalmente a concentração, perder às vezes até a compostura e entrar mesmo em sintonia com o que ali acontece. E ali estão espíritos em grandes graus de desequilíbrio, sentindo
vontades e anseios muito semelhantes aos que tinham aqui no plano físico. O que pode despertar em nós tendências que achávamos que já estavam sob controle. No livro O Abismo, o médium Ranieri foi levado em projeção astral para regiões do mundo espiritual, do astral inferior, onde estavam espíritos em desequilíbrio sexual. E o mentor explicou para ele que se ele não mantesse o pensamento elevado, se ele sintonizasse com aquelas situações, ele se perderia e iria lá se juntar com a galera totalmente, ia perder a lucidez e dar vazão a tendências que todos nós ainda trazemos. Por isso que ali é local de disciplina, de reflexão, de oração, porque qualquer distração você entra na sintonia com as energias fortes, com as correntes e egrégoras fortíssimas que ali existem. O André Luiz Fernandes, ele traz uma questão. Os peregrinos do umbral estão realizando esta função por mérito? Realmente, André, podemos colocar desta forma, porque os espíritos que atuam como servidores no umbral, eles conquistaram esta posição por mérito. Tudo de bom que aparece em nossa vida tem algum mérito envolvido. Então não é só chegar no mundo espiritual, desencarnar e já ser selecionado por uma tarefa dessa. Tudo ali envolve preparação, estudo, até análise da sua personalidade, porque esse tipo de tarefa é complicada, porque há certos perfis psicológicos de pessoas que vão querer chegar no umbral e resgatar todo mundo que pedir. E isso iria perturbar os trabalhos. Há muitos espíritos ali que não estão ainda em condições de serem resgatados. Então, quando a pessoa se coloca para fazer uma tarefa dessa, ela tem que saber o que está fazendo, não entrar muito na vibração da dó, ver a situação de cada espírito numa perspectiva mais ampla, perceber que ali estão sendo realizados no umbral procedimentos de retificação espiritual, de drenagem de energias densas, de reflexão muito profundos, e que aquela estadia em dimensões como essa sempre traz algum benefício em médio e longo prazo, por mais que ali você só esteja vendo, às vezes, um sofrimento muito cru e aparentemente sem sentido. Então, isso tudo precisa ter experiência, estudo. Se você chegar no umbral e começar a se compadecer de todo mundo, você não vai querer resgatar todo mundo, chorar com todo mundo. Você simplesmente não vai conseguir compor as equipes de trabalhadores que ali estão. Tudo é feito com muita seriedade. Não vou dizer profissionalismo, talvez o termo seja outro, porque profissionalismo, profissão, remete a como a organização se dá aqui no nosso plano. Lá são ocupações que a gente se propõe a realizar por determinados períodos, logo mais podemos realizar outras coisas, e tudo também depende de como você está se sentindo, dos aprendizados que quer realizar, que quer acrescentar para você naquela fase da sua evolução. Já a Rose, ela traz a questão, já ouvi que os socorristas e mentores sempre tentam fazer com que a pessoa saiba que ali não é mais o seu lugar, de forma sutil e discreta. É verdade? Rose, existe sim esse trabalho terapêutico de diálogo, sim, mas geralmente os servidores, os mentores, eles já chegam quando a pessoa já está, ela mesma já criou condições vibracionais mentais para ser levada para um outro local. Eles não vão atrás de pessoas que ainda estão em total desequilíbrio para fazer esse trabalho terapêutico. Tudo é respeitado o tempo de cada um, Rose. Já a Vilmaíra Oliveira, ela pergunta se pode um espírito mais evoluído resgatar um parente no umbral. O que acontece, Vilmaíra? Não existem privilégios no mundo espiritual. Mas pessoas no mundo espiritual que
reúnem mérito, que já estão engajadas em trabalhos assistenciais há muito tempo, elas podem sim ganhar créditos espirituais e usarem estes créditos em benefício de outra pessoa. A mãe de André Luiz fez isso. Ele acabou sendo socorrido até um pouco antes do tempo por intervenção dela. Essas coisas acontecem no mundo espiritual. E não é questão de QI, de privilégio, não é nada disso. A lógica lá é totalmente outra. Há espíritos muito sábios que coordenam todos estes trabalhos. Ninguém age a seu bel prazer. Tudo depende de autorização, de direcionamentos, de instâncias superiores. E estas instâncias são compostas por espíritos que alcançaram maiores entendimentos, tanto de intelecto como de moralidade. Então elas sempre traduzem direcionamentos mais ponderados, mais avançados, e que só nos resta acatar, porque chegamos à conclusão que é para o nosso próprio bem. Isso se somos pessoas de boa vontade que querem evoluir. E outra questão comum, Vilmair, é que é muito corriqueiro que se utilizem pessoas muito queridas na hora de resgates no umbral. Então, às vezes o espírito está ali meio hesitando, aí chega uma pessoa que ele ama muito, uma mãe que ele não vê há muito tempo, um filho, e aí ele acaba se rendendo e vai com as equipes espirituais para onde ele precisa ser levado. É muito comum isso. Isso aconteceu com André Luiz, quando ele resgatou o avô no umbral e ainda o ajudou a reencarnar. Esse vídeo nós temos aqui no canal. Andréa Portela pergunta se uma pessoa com vícios e tendência à depressão, mas com bom coração, precisará ficar no umbral? Não será resgatada? Andréa, nesses casos, é bem provável que a espiritualidade ofereça os tratamentos que essa pessoa precisa para se recuperar no mundo espiritual, porque tanto a depressão como a dependência química são doenças e o mundo espiritual tem muitos recursos para tratá-las que nem temos aqui. Então essas pessoas, por terem um bom coração, como você coloca, geralmente são resgatadas imediatamente e encaminhadas para tratamento. E o Pedro Henrique pergunta se é possível um resgatado do umbral se tornar novamente um obsessor. Se isto ocorrer, ele terá que ser resgatado novamente? É possível. É possível porque todos nós, desencarnados, ainda somos seres humanos, instáveis, volúveis, confusos. Então pode ser que um espírito seja caminhado para uma colônia e lá entre novamente em total grau de desequilíbrio, se sintonize por indisciplina mental com situações anteriores, com dramas que viveu, acaba entrando em sintonia novamente com planos mais densos, indo atrás de desafetos. Isso pode ocorrer e o processo de resgate, de reequilíbrio, terá que ser reiniciado. Já o Hubert Fernandes, mas você diz que muitos ficam no umbral. O umbral não está sendo esvaziado? Na playlist Umbral também temos um vídeo sobre isso, que eu vou deixar também na tela final. Na verdade, o umbral ainda está bem cheio, mas ao longo do terceiro milênio, dos próximos séculos, com o avanço da transição planetária, aos poucos o umbral mais denso vai realmente ser esvaziado, porque a maioria dos espíritos que ali estão tem um perfil para serem encaminhados para outros mundos, onde vão viver outros aprendizados. Para entendermos isto melhor, precisamos compreender o processo de transição planetária. Tem uma playlist também no canal só sobre isso. E a Fátima Nascimento. Já li que o umbral está sendo esvaziado. Cada um de vocês diz uma coisa. Realmente, Fátima, cada um tem uma interpretação. Mas sobre essa questão dos umbrais estarem sendo esvaziados, eu me baseei no que aponta o mentor Ramatiz aqui neste belo livro Resgate nos Umbrais, pelo médium Márcio Godinho. E ele coloca exatamente o que eu falei na questão anterior, que este esvaziamento do umbral ocorrerá de forma muito gradativa.
mas por muito tempo ainda teremos umbrais aqui na Terra. O que será esvaziado é um umbral mais denso. Ali os espíritos que estão cristalizados no mal, que fazem o mal intencionalmente, estes realmente não terão mais lugar na Terra regenerada que se aproxima. Assista ao vídeo que eu vou deixar na tela final, que eu explico isso com mais detalhes. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Se possível, deixe a sua pergunta, compartilhe o vídeo, curta. Já se inscreveu aqui no canal? Então eu também gostaria de agradecer aos novos membros apoiadores do canal, a Joelma Alves, a Maria Bernadette Correa Ruffel e o Sandro Alessio. Muito obrigado! Como eu disse, vou deixar na tela final o vídeo sobre o esvaziamento do umbral e também um outro vídeo que fala sobre umbral purgatório. Alegria! Você é um espírito imortal vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até um próximo vídeo. Tchau!